Nós não vamos reler o texto todo, mas só relembrando, o capítulo 24 de Josué é o último capítulo do livro, e Josué está aqui se despedindo da nação, se despedindo do povo, e a partir do verso 14, ele convoca a nação para uma renovação da sua aliança com Deus, e é isso que é importante. Ele vai discorrer sobre todos os desafios, né, que aquele povo passou, sobre todas as dificuldades pelas quais eles passaram, e agora há uma convocação, e Josué então traz esse desafio para eles. Ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que está no versículo 15 do capítulo 24, a parte final do versículo. E eu queria perguntar se você sabia que a sua família, ela ocupa um lugar especial no coração de Deus. Às vezes você pode achar que não. Quem sabe a família do pastor, quem sabe a família daquele missionário, quem sabe a família daquele irmão, daquela irmã. Mas a minha família e a sua família é importante para Deus. Nós somos conhecidos de Deus. A Neuza falou há pouco aqui uma palavra muito importante. Deus cuida de nós nos detalhes. E para cuidar de nós nos detalhes, Ele precisa nos conhecer nos detalhes. E o nosso Deus é um Deus de detalhes. Então pense sobre isso. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, como família. Se você é filho, seus pais e seus irmãos. Se você é mãe, seus filhos, seu esposo. Se você é pai, a sua esposa. Se você tem filhos, seus filhos. Ou seja, tem um lugar especial no coração de Deus. Por quê? Porque a família é importante dentro do projeto de Deus. A família ocupa um papel estratégico no plano e no reino de Deus. Por isso que o tema de hoje é colocando Deus no centro da família. Nós vivemos num mundo tão conturbado, num mundo tão desvirtuado, num mundo de tanta confusão, que tantas outras coisas têm sido buscadas, tantas outras coisas têm sido perseguidas, e as pessoas lutam por conquistar, por alcançar, por conseguir, e a saúde da família não é algo que as pessoas prezam mais. Aliás, a família não é algo mais tão prezado como deveria. Nós podemos constatar como Deus trata, como Deus tem a família num cuidado especial. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai constatar que Deus não apenas criou a família, mas com a família Ele criou leis visando proteger e preservar a família. Ele criou todo um sistema que visava o fortalecimento da família. Então veja que Deus tinha a família como realmente um aliado seu. Tinha não, Ele tem. A família como um instrumento pelo qual Ele ia trabalhar, Ele ia usar a família para que a sua verdade, para que as suas leis, para que os seus propósitos fossem propagados. Então, a família não é uma invenção humana. Não foi assim, na evolução, em algum momento da evolução humana, do crescimento da humanidade, alguém resolveu organizar a família. Não. A família surgiu no coração de Deus. A primeira família foi o ato inicial, a obra-prima da criação de Deus. Deus criou o homem e a mulher, e ali Ele instituiu a primeira família. Então Deus é quem criou a família. A família é uma organização social, sim, mas ela não se tornou uma organização social. Ela é um agente de Deus para organizar a sociedade, para equilibrar a sociedade, para propagar na sociedade, no nosso meio, nos povos, a sua vontade e o seu juízo, as suas leis. Então, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar juízes legislando as leis que Deus estabeleceu para o casamento e para a família. Se nós olharmos para os profetas, nós vamos ver os profetas profetizando sobre as leis de Deus, sobre os preceitos de Deus para a família e para o casamento. Se você se lembra, por exemplo, da queda, da terrível queda do rei Davi, quando ele comete um adultério e ele mancha o seu casamento, ele rompe o seu compromisso com a sua esposa, adulterando com Betseba, Deus manda o profeta Natã para corrigir Davi. Deus manda o profeta Natã para dizer a Davi como é que Deus havia estabelecido e como deveria ser.
E graças a Deus isso provocou o arrependimento no coração do rei. Além dos profetas, além dos juízes, o próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele se preocupou e ele ministrou às famílias. O Novo Testamento, os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, mas os demais, instruíram a igreja sobre o papel da família, sobre a importância da família. No Novo Testamento, ou na Bíblia toda, nós vamos encontrar muitos ensinamentos, importantes e profundos ensinamentos sobre, por exemplo, o papel do marido, sobre o papel da esposa, sobre o papel de filhos, até sobre o papel dos avós. Alguns avós cometem alguns erros, alguns exageros, por não observar o que a palavra de Deus ensina. Mas a palavra de Deus orienta os avós, até as viúvas e os solteiros, adultos. Então a palavra de Deus, ela traz orientação para todos. E quais são essas orientações? São orientações sobre como viver uma vida cristã de acordo com os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. E isso é fundamental. Obedecer, conhecer e obedecer a voz de Deus, a vontade de Deus e os preceitos de Deus é fundamental para se desenvolver e para se desfrutar de uma família, de um lar, de uma experiência em família feliz. Mas infelizmente, como eu disse, a instituição família não é tão valorizada no mundo em que nós vivemos. Já faz algum tempo que a família não ocupa mais aquela ideia de referência, de âncora, de base para a família. Eu não sou tão velho assim, mas eu tenho que reconhecer que eu me lembro de um tempo que a minha família com os meus pais e o tempo que eu convivi com meus avós era um estilo, era uma forma de vida em família totalmente diferente do que a gente vê na vida moderna, nas famílias modernas, especialmente pela independência, especialmente pela forma de educar os filhos, ou pela forma de educação dos filhos hoje, pela forma de tratamento. Eu sei que tem alguns aqui, para não ficar só eu aqui de velho, quantos aqui usavam a expressão bença pai, bença mãe, quando chegava, quando saía? Você consegue conceber um adolescente chegando em casa hoje e falar bença pai, bença mãe? O que os adolescentes falam hoje? Fala aí, Sofia. Eu não sei quais são as expressões, mas com certeza. E aí, coroa, né? Ah, você fala, então você é uma exceção. Então, essa modernidade, ela tirou a essência da família. E se você olhar a instituição, o ensino secular, que é a primeira base após a família, nós somos criados dentro de casa, e eu me lembro muito bem disso, que é uma outra mudança muito radical. A imagem que eu tinha dos professores, de uma sala de aula, era de uma coisa assim, de absurdo respeito. O respeito pelo professor, pela matéria, pelo compromisso, por fazer lição, por apresentar o caderno, por fazer lá, não sei se existe isso aí, o cabeçalho lá no início da aula. No meu tempo ainda se cantava o hino nacional antes de ir para a sala de aula. Então todas essas coisas que a escola secular complementava, esta ideia de lar, de família, de laços, já ficou para trás há muito tempo. A escola secular não faz isso. E o que me preocupa e o que me fez meditar sobre esse tema e trazer para vocês essa reflexão hoje, é que não apenas nos ensinos seculares, mas também nos ensinos nas igrejas, a família tem sido esquecida de certa forma. Os púlpitos das igrejas têm negligenciado o ensino e a pregação sobre a família no modelo bíblico, que existe uma diferença. Infelizmente, existem igrejas aí que ensinam e que oferecem um modelo de família que não é bíblico. Por exemplo, o modelo homoafetivo não é um modelo bíblico. E algumas igrejas adotam e apoiam isto que é contra a palavra de Deus. Então veja como o mundo que nós estamos vivendo realmente está relegando essa instituição maravilhosa, poderosa e abençoadora que Deus deixou a segundo, terceiro plano. Nós não podemos afirmar com toda certeza, mas na nossa viagem lá no hotel, o Andy, pela condição dele, as pessoas sempre vinham, se aproximavam, perguntando se precisava de ajuda e tudo mais. E gente do mundo inteiro, né? Francês, canadense, americanos, chilenos, argentinos, portugueses. E aí um rapaz muito educado, eu não estava nessa ocasião,
ajudou e tal, e depois no outro momento, o resumo é o seguinte: ele estava com uma criança. E em alguns outros momentos que a gente encontrou eles pelo hotel, ele não tinha uma mulher. Existiam 2 homens e aquela criança. Então, o que a sociedade hoje promove é esse tipo de situação. E repito, quando eu falo da responsabilidade da igreja, é porque algumas igrejas apoiam e incentivam esse tipo de relacionamento. Repito, falta ensino do modelo bíblico de família. Então é por isso que nós estamos enfrentando esta crise tão grave moralmente. É por isso que mesmo dentro das igrejas tem crescido de forma alarmante os divórcios, as separações, os rompimentos, e muitas vezes as pessoas querem fazer vistas grossas a essas estatísticas, não apenas no Brasil, mas mundo afora, é uma realidade. E este é um fato, é uma consequência, né, que se deve, eu diria que, à triste realidade da igreja contemporânea, da igreja da qual nós fazemos parte. Então, a situação atual dessa instituição família indica que a igreja está falhando. Em algum lugar a igreja está falhando. Porque senão esse modelo que não é de Deus, e eu posso dizer que é um modelo diabólico, não estaria se propagando, não estaria se proliferando. Então é sinal que a igreja está falhando. É por isso que nós estamos aqui hoje dedicando este cuidado, dedicando atenção e esta reflexão que a família merece. E eu creio que essa será uma demanda cada vez maior à medida que o tempo do fim se aproxima. Nós vamos viver ainda tempos piores, a menos que Deus em Cristo traga, né, a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Mas eu acho que ainda vamos ver coisas difíceis. Então, a omissão ou o silêncio a respeito desse tema não é apenas um mal para a igreja, mas para toda a sociedade. Como igreja de Cristo, nós não podemos nos calar. Se os profetas, se Jesus, se os juízes defenderam aquilo que Deus estabeleceu, nós como igreja de Cristo, não podemos ter uma postura diferente, não podemos escolher outro caminho. Nós precisamos investir, nós precisamos orar, nós precisamos lutar pela nossa família. Até porque se a igreja é uma família de famílias, então esta família, a igreja, só será forte quando as famílias que fizerem parte dela forem fortes, tiverem confiança, tiverem convicção do seu chamado e de a quem serve. Então eu quero meditar com vocês rapidamente não sobre esse texto, mas à luz desse texto, apenas do verso 15, alguns cuidados que nós podemos ter. Então o verso 15, ele termina dizendo, depois de o contexto dessa conversa que Josué tem, note que é de uma exortação nacional. O texto diz que Josué reúne todas as tribos, todo o povo de Israel, todas as famílias de Israel, todos os anciãos, todos os líderes, todos os juízes, todos os oficiais, todos estavam lá. Não houve uma categoria que não estava presente naquela ocasião. E ele relembra, ele recorda a eles todas as grandes coisas que Deus havia feito por eles. Se você lê esse texto, e nós lemos, você percebe que ele vai pontuando, desde os líderes que Deus levantou, desde a escolha deles como nação, os livramentos que Deus deu, as vitórias aparentemente impossíveis que Deus entregou a eles. O texto diz que não foi a espada deles, não foi a estratégia de guerra deles, mas foi o próprio Deus que dominou os inimigos e entregou nas mãos deles. Os sinais, os prodígios que Deus fez no meio daquele povo, a provisão que Deus enviou, os territórios que eles conquistaram, a provisão, né, o lugar onde eles haviam recebidos de Deus, que é a terra prometida, como lugar para eles viverem, para eles prosperarem ali, sem trabalhar, sem construir, sem plantar. Então assim, a bênção de Deus efetivamente sobre a vida deles. E quando Josué então faz essa declaração, recorda eles dessas coisas, em seguida ele faz esse desafio. Diante de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês viram, de tudo que vocês experimentaram, que o Deus de Israel fez para os seus pais, fez para vocês, agora vocês têm que tomar uma decisão. Diante de tudo isso, agora vocês têm que escolher se vocês vão servir aos deuses
pagãos da terra, se vocês vão servir aos deuses que os seus pais serviam lá no deserto antes do livramento, ou se vocês vão se entregar ao Deus vivo para servir a Ele de forma fiel, de forma constante, de forma comprometida. E aí ele diz, essa decisão é de vocês, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o desafio que Josué faz naquela ocasião para eles, é no mínimo uma inspiração para nós, mesmo no meio das dificuldades. Eu não sei e não importa em que circunstâncias possa estar vivendo você e a sua família. Talvez você tenha um filho distante, talvez o seu cônjuge não é um cristão, talvez alguém da sua família se afastou dos caminhos do Senhor, não importa. O que importa é o que você que está aqui diante de Deus, e é isso que Josué convoca aquela nação, diante de Deus, ele diz, assim diz o Senhor. Você pode nesta noite declarar, com fé, com convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa inspiração de Josué deve ser um exemplo seguido por nós. Agora é óbvio que não é apenas uma declaração que vai resolver a situação. Se fosse assim, o mundo estaria salvo. A gente declararia, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e está resolvido. Não, existe uma luta por trás disso. Existe uma batalha muito grande que precisa ser travada. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Quando nós olhamos para a nossa geração, nós precisamos conhecer o terreno em que nós estamos inseridos. Quando nós olhamos para essa geração, nós vivemos numa geração que já sofre as consequências da negligência deste compromisso com as coisas de Deus, do centro de Deus na família. Isso já afeta a nossa geração. Nós já vivemos dificuldades porque lá atrás alguém já começou a negligenciar a oração, já começou a negligenciar a palavra de Deus, já começou a negligenciar os preceitos de Deus, a vontade de Deus. E se nós não fizermos algo urgente, e aqui é que entra a nossa batalha, as futuras gerações sofrerão danos ainda maiores e provavelmente irreversíveis, se nós não fizermos algo. Se a igreja de Cristo não se levantar, se nós não oferecermos a palavra de Deus, que é o remédio que pode curar este mundo perdido, que é o remédio que pode, o mapa que pode conduzir essas famílias, essas vidas que estão perdidas. Nós vivemos num mundo que está doente, o mundo está doente da alma, e este mundo contaminado, ele tem produzido, e você sabe disso, com certeza você conhece, famílias debilitadas, famílias desestruturadas, famílias desorientadas. Eu confesso para vocês que às vezes eu penso em algumas pessoas que eu conheço ou conheci, e eu tenho medo de reencontrar. Faz tempo que eu não vejo aquela pessoa, eu tenho medo. Será que ainda está casado? Será que ainda, não, sabe, de tanto histórico de dificuldade que essas pessoas passam. Porque o mundo não oferece estrutura para essas famílias, para crescimento, para fortalecimento. É o que o mundo oferece. Essas pessoas ou essas famílias estão no mundo, e por isso o mundo produz famílias fracas do conhecimento de Deus. As pessoas não querem abraçar a fé, as pessoas não querem abraçar a palavra de Deus, as pessoas não querem obedecer a palavra de Deus. Famílias fracas das convicções cristãs. Como eu falei, quando surge uma via, um atalho, uma facilidade, com uma placa chamando igreja, seja inclusiva, seja o que for, enche, porque as pessoas querem estar com os seus pecados, com as suas práticas, ainda que Deus reprove, mas em algum lugar que possa ser chamado de igreja, em algum lugar que de alguma forma ela possa se sentir, não, Deus está me aceitando do jeito que eu sou. E nós não podemos negar a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, Deus rejeita, Deus odeia o pecado, não o pecador, mas o pecado. Este mundo está produzindo famílias fracas de experiências espirituais, famílias que não oram mais, famílias que não crê mais no poder de Deus, que não crê mais no poder da oração, que não crê mais no poder extraordinário de Deus, nos milagres que a palavra de Deus traz e conta e revela. Famílias fracas da compreensão sobre o amor e sobre o perdão. Se nós não formos capazes de experimentar, de agir com amor e com perdão no seio da família,
Aonde mais você acha que vai ser possível nós aprendermos ou praticarmos perdão e amor? Se na família não há espaço para isso. Se na família nós não praticamos o amor e o perdão. E consequentemente, famílias fracas na sua influência. Então é por isso que o papel da igreja é muito importante. E eu posso garantir para você, não foi para isso que Deus fez a família. A família hoje, ela está fora do propósito de Deus. As famílias, de modo geral, olhando para o mundo, as coisas que estão acontecendo, os modismos, né, a cultura que foi modelando a nossa sociedade, não é aquilo que Deus planejou pela família, para a família. O que Deus tinha e tem como plano para a família, é que a família seja o berço, que a família seja o lugar aonde o amor de Deus, aonde a vontade de Deus, aonde a palavra de Deus seja primeiro ensinada, depois experimentada e depois propagada. Veja como é importante isso. Dentro da família, uma família cristã, oração, palavra de Deus, vida espiritual. Quando você sai, seja criança para a escola, seja o marido para trabalhar, seja a esposa para algum a fazer, esta vida espiritual, esta vida que existe aqui, ela começa a se propagar lá fora. Agora, se não existe isso, é porque esta família não está de acordo com o que Deus planejou. Então, a nossa preocupação em ministrar sobre este tema é justamente isso, porque nós entendemos que a família tem um papel importante no reino de Deus e no próprio cristianismo, no nosso testemunho, na nossa maneira de viver, nas nossas experiências. Então eu quero, com bastante humildade, oferecer a vocês algumas práticas que nós devemos ter para resgatar o valor da família, o valor do casamento, o valor daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a primeira é defender a instituição casamento. O Tuti está aqui e ele se lembra, quando eles foram se casar o ano passado, nós passamos uns 4 meses conversando. E houveram 2 coisas que eu fui bastante claro com eles. E esse é o objetivo da preparação do casamento. Que eles saíssem dali cientes do que era o casamento. Eu sei que pode chocar, mas a ideia é, se depois de um treinamento desse, depois de uma série de conversas sobre casamento, você entender que não está preparado, o melhor é não se casar. Então, assim, eu como pastor, tenho isso como propósito, como objetivo. Eu prefiro que um casal, nunca aconteceu, mas eu prefiro que um casal diga, pastor, depois de tudo isso, eu acho que eu não estou preparado ainda. Eu acho que nós vamos esperar mais um pouco. É muito melhor do que se casar sem saber o que está fazendo. E a segunda coisa que eu falei para eles, eu não sei se o Tuto se lembra, deve se lembrar, é que eu queria saber quais eram os planos dele para a cerimônia de casamento. Falei para ele, você não vai me trazer cachorro aqui para entrar com aliança, você não vai me trazer, fazer circo na hora do casamento, porque o casamento é uma coisa séria. A cerimônia de casamento é uma coisa muito séria. E a gente tem visto coisas assim absurdas, assim como essa cultura que eu estou falando em torno da família, eu estou entrando, começando aqui na preparação para o casamento, porque quando não tem essa preparação, o casamento passa a ser visto como uma coisa banal. Uma cerimônia de casamento passa a ser. Eu já vi tanta coisa, o cachorrinho aí talvez seja das menos ruins, mas eu já vi, por exemplo, um desfile de madrinhas entrando dançando, e elas dançavam muito bem, mas o casamento não é o lugar para dançar. Aquela história do caso do noivo, quando o ministrante, você aceita essa mulher como sua legítima esposa para viver com ela, etc. O cara pede licença, vai lá, reúne os padrinhos, como se fosse uma conversa lá de parsas, para voltar e dar a resposta. Então essas são coisas que para mim não compactuam com o ambiente, com uma cerimônia carregada de valor espiritual, de significado espiritual, como é um casamento. Então assim, eu falei para eles isso, porque isso me preocupa como pastor, me entristece como pastor, e às vezes até em alguma igreja cristã, esse tipo de coisa acontecendo, que banaliza aquilo que é sagrado, que banaliza aquilo que é importante. Então para mim, o batismo, a ceia e uma cerimônia de casamento tem o mesmo valor. É óbvio que num casamento não é um culto de doutrina, você não vai ficar lá fazendo estudo bíblico. Não é um culto evangelístico, você vai ficar lá fazendo apelo para as pessoas aceitar Jesus. Mas tem que ter a palavra de Deus. Eu já assisti casamento em pastores realizando casamento que não foi usada a Bíblia.
Muita história, muita coisa engraçada, mas não tinha Bíblia. Então, casamento, batismo e ceia, para mim, tem que ser feito sobre a égide do Espírito Santo, tem que ser feito com base na palavra de Deus, e tem que ser feito como uma atitude verdadeira de adoração diante de Deus. Então, começa aí. O casamento perdeu esse sentido. O casamento perdeu esse efeito para a sociedade. Então, que nós possamos valorizar isso. Que nós possamos mostrar para o mundo o que o casamento, o que a família representa para nós. Porque o casamento não é uma brincadeira. E nem a cerimônia, e muito menos o desenvolvimento de uma vida a dois, de uma vida que segue depois, não é uma brincadeira. Pode até ser uma aventura, e é uma aventura, mas é uma aventura séria, não é nada banal, como as pessoas pensam ou tentam demonstrar. O segundo aspecto que eu acho que nós podemos melhorar, é o investimento que nós fazemos no nosso casamento e na nossa família. Por conta de tudo isso que eu estou falando, a gente está vendo surgir uma geração de jovens, tanto rapazes quanto moças, desencorajados, e para não dizer despreparados para dar continuidade a este legado chamado família. Então, um casal que se casa, ele precisa ter em mente o que é uma família. Você não pode casar para depois falar assim, não, mas filho, será que eu quero filho? Será que eu não quero? Ah, não, filho. Não, você tem que saber que um casamento, ele traz consigo os percalços, as bênçãos, as alegrias, as dificuldades, que não, lógico, você não é obrigado a ter filho porque casou. Aliás, eu quero voltar um pouquinho para dizer que também não é pecado não casar. A palavra de Deus fala sobre o celibato, embora não seja a regra geral, mas se alguém não casou também não tem problema nenhum. Os meninos, o Doni e o Andy, conheceram uma pessoa, e ele começou a frequentar uma igreja, e um dia ele era o professor de inglês deles. Ele chegou em casa horrorizado. Teve lá um evento de jovens lá, e disse que chegou lá, os pastores lá, os líderes, queriam obrigar ele a arrumar alguma. Falou, pode escolher alguma aí, tem que casar, não pode ficar sem casar, e tipo assim, ou você casa ou você casa. Então assim, a Bíblia não fala disso. O celibato é possível. Agora, quando você escolhe o casamento, é o casamento segundo Deus instituiu. É o casamento como Deus instituiu. Então, essa falta de maturidade espiritual, essa falta de preparação para enfrentar, ou para experimentar, ou para continuar o legado da família, tem sido um problema da nossa sociedade. Então, se você é casado e quer preparar a sua família, quer se preparar para esses desafios da família, ou se você é solteiro e quer se preparar para quando chegar a sua hora, uma excelente oportunidade é você começar a orar. Se é que você já não ora. É orar pelo futuro que Deus tem preparado para você. Para aquilo que Deus tem para você como família, no futuro. Quem vai ser a sua esposa, quem vai ser seu esposo, como é que vai ser a sua família. Comece a colocar isso diante de Deus, comece a orar sobre isso. Comece a pesquisar sobre isso. A igreja, ela tem o papel, isso que eu estou fazendo aqui hoje é apenas um deles, pregar um sermão. Mas nós vamos ter o nosso encontro de casais daqui uns dias aqui na igreja. Para quê? Para nós falarmos sobre coisas importantes para o nosso relacionamento, para a nossa família. Existe o retiro de homens, que alguns já estão indo. Lá no retiro nós somos edificados, nós somos ministrados para voltar e revermos os nossos conceitos e reconsiderarmos a nossa forma de vida. Por quê? Porque nós somos servos de Deus, nós somos sobretudo os sacerdotes dos nossos lares, aqueles que são casados, somos responsáveis pela edificação do nosso lar, da nossa casa, da vida espiritual, da experiência espiritual dos nossos familiares. Então, o próprio congresso de mulheres, tudo isso são oportunidades de crescer, de conhecer e estar preparado para vencer. Vocês se lembram que nós tivemos uma escola dominical recentemente sobre família aqui. Casado ou solteiro, aquilo foi riquíssimo. Aquele tempo foi um tempo riquíssimo. Todos os temas, talvez eu não possa dizer todos, porque nós não conseguimos esgotar, mas muitos temas importantes, fundamentais de um relacionamento, papel de mulher, papel de marido, criação de filhos, o respeito da mulher pelo esposo, o amor do marido pela esposa, o sacerdócio do lar, tudo isso foi falado aqui.
É óbvio que isso não resolve, senão você comprava um livro, lia o livro e estava resolvido. Mas por que eu chamei de luta, eu chamei de batalha no começo? Porque você não está sozinho nessa. Quando você fala assim, eu vou ser um casal, eu quero casar conforme a palavra de Deus, eu quero constituir um lar, eu quero constituir uma família, eu quero criar meus filhos para a glória de Deus, você pensa que o inimigo vai ficar de braços cruzados? Você acha que o inimigo gosta disso? Muito pelo contrário, o diabo gosta quando ele olha para as famílias, para casais, crentes, que vivem em pé de guerra, casais que não se dão, que não tem diálogo, não tem perdão, não tem amor, não conseguem resolver as questões, e famílias doentes, famílias paralisadas, o diabo gosta disso, é para isso que ele trabalha. E quando nós não temos percepção, quando nós não estamos preparados, nós somos alvo fácil, o nosso lar, a nossa família acaba se tornando um alvo, e não é apenas corrigir sintomas, é óbvio, como pastor, o apoio pastoral, estamos aqui para socorrer, para ajudar, para orar, para aconselhar quem precisar. Mas se nós não investirmos na prevenção, nós vamos viver o resto da vida corrigindo problemas. Porque você espera quebrar para consertar, então você precisa prevenir. Oriente, busque, aprenda, corrija, para que você tenha condições de ensinar e de ajudar outros no futuro. Então, assim, aquele tema da nossa escola dominical foi muito útil, foi muito apropriado, e ele vale para nós hoje. Famílias fortes, igrejas fortes. Então, como é que nós fazemos famílias fortes? Através da palavra, através da oração, através da busca da vontade de Deus, através da submissão à vontade de Deus, e aí essas famílias reunidas se tornarão uma igreja forte que poderá cumprir o seu papel, uma igreja que poderá avançar no reino de Deus. E talvez você possa dizer assim, pastor, você está falando assim, mas você não sabe da minha família, você não sabe dos meus problemas, você não sabe das minhas dificuldades. Provavelmente eu não sei das suas dificuldades, mas eu posso dizer uma coisa, há um caminho claro, há um caminho nítido de como resolver um problema na família. Eu aconselhei alguém há um tempo atrás, e eu disse para ele o seguinte, você quer resolver o problema? Mas não é só eu, não tem problema, você quer resolver, eu vou te dar uma solução. A primeira coisa, você vai colocar a sua vida no altar de Deus, a sua vida. Não interessa se a sua esposa é rebelde ou não é rebelde, se ela ora, se ela não ora, se o seu filho obedece ou não obedece, se a sua filha, não importa. Coloca a sua vida no altar. Você é o sacerdote da casa, vai lá, conserta a sua vida e coloca diante de Deus. Depois que você tiver a sua vida diante de Deus, você tem a autoridade de Deus para colocar a sua casa no lugar. Aí você vai ordenar a sua casa. Quando você ordenar a sua casa, a sua família e os seus filhos estarão em sujeição. O seu relacionamento será restaurado. E eu não tenho dúvida de que você terá vitória, de que você terá uma família abençoada. A questão é uma batalha. E às vezes nós não queremos entrar na batalha. Eu assisti um vídeo ontem lá nesse treinamento, nesse trabalho que nós participamos em São Paulo. E havia um vídeo lá de é cômico, né, mas é ilustrativo. A moça tinha um prego enfiado na testa. E ela chega em casa desesperada, pedindo para o marido ajudar ela, porque quando ela foi tirar a blusa rasgou. Então ela estava preocupada com a blusa rasgada e não com o prego na testa. E ele falou, não, mas é o prego. Não, é a blusa. Então, nós vivemos num tempo em que nós não queremos atacar o problema, nós não queremos resolver o problema, porque às vezes aquilo que está doendo é uma dor conhecida, então eu convivo com ela. Agora, se eu for tirar aquilo, pode ser que a dor seja maior. E essa é a questão de muitas famílias que estão presas, que estão enredadas por armadilhas do inimigo, porque não querem dar um passo. Eu falei aqui o pai, mas às vezes essa ação precisa ser da mãe. Às vezes o marido está lá, está orando, está pedindo, está buscando, mas a esposa está distante. Às vezes é a esposa que está lá lutando e o marido que está distante. Às vezes é os dois que estão dispersos. Então, esta responsabilidade é individual. É o chamado de Josué, ele diz, eu e a minha casa. Ele não poderia salvar os filhos e a esposa, mas o exemplo dele, a resolução dele é importante, e nós também temos que em algum momento tomar as nossas decisões. Então eu garanto, se você colocar tudo em ordem, se você colocar diante de Deus e falar sinceramente diante de Deus qual é o seu propósito, que a sua família seja para a glória de Deus, você pode ter certeza que todas as barreiras serão vencidas e você terá como glorificar a Deus sobre essa vitória. 3, cuidar da família. E eu começo aqui falando de liderança, porque infelizmente, como eu disse há pouco, muitas igrejas não falam sobre isso, porque a própria liderança tem carência nessas áreas.
A própria liderança tem dificuldade dentro de casa, dentro do lar. Então, como é que ele vai ministrar sobre família, sobre laços familiares, sobre devocional com a esposa, sobre culto em casa, sobre orar com a família? Então, assim, a própria liderança tem dificuldade nessa área, então ela tem dificuldade de ministrar. Então, ela pula esse tema. Ela não vai falar sobre isso porque a vida dela não é um exemplo. E se você lembrar do que Paulo escreve a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo no capítulo 5 da primeira carta, ele fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes e dos da sua própria família, em algumas versões da sua própria casa, ele diz, negou a fé, e ele é pior do que um descrente. Você consegue avaliar isso? Para nós que somos líderes, a responsabilidade que nós temos. Então é por isso que nós precisamos falar disso, nós precisamos tocar nesse tema. E nós não podemos negar, eu repito, que muitas vezes a razão da ausência desses assuntos é porque a própria família pastoral, a própria liderança da igreja enfrenta carências nessa área. E quando isso acontece, agora retirando a liderança, porque a responsabilidade é de cada um, se é líder, se é pastor, se não é pastor, a responsabilidade nossa, homens, dadas por Deus, é de ser o sacerdote do lar. Então essa responsabilidade nós não podemos delegar, nós não podemos abandonar, porque nós seremos cobradas por ela. Então é muito difícil quando a mulher tem que puxar, desculpa usar a expressão aqui, a carroça. Hoje é culto, nós não vamos para a igreja? Parece que o cara fica lá, né? Será que ela vai esquecer hoje? Se ela estiver lavando roupa, se ela estiver fazendo comida, eu acho que ela vai esquecer. Porque ele fica com medo que a mulher lembra que tem culto, quando deveria ser o contrário. Quando o marido deveria tomar essa postura. Hoje tem culto. Hoje eu vou programar o meu trabalho, hoje não vou fazer hora extra. É lógico, eu estou dizendo aqui de maneira geral, às vezes o chefe chega e te enquadra, você tem que fazer. Às vezes você tem um trabalho lá, você que é autônomo, no caso aqui de alguns que são autônomos, aparecer um BO, você tem que resolver. Mas isso não acontece todo dia, isso não acontece todo culto. Então quando você é o sacerdote da casa, é você que puxa, é você que orienta os filhos, é você que dá o exemplo. Eu conversava com o irmão lá em São Paulo hoje de manhã e falei para ele, o seu filho vai fazer aquilo que ele vê você fazendo. Quando nós falamos ensinar filhos, é ensinar pelo exemplo. Então, se você é um homem que ora, seus filhos vão orar. Se você é um homem que ama a Bíblia, os seus filhos vão amar a Bíblia. Se você é um homem que tem compromisso com a obra de Deus, com a casa de Deus, os seus filhos vão ter compromisso com a casa de Deus. Eu vi um vídeo essa semana, em que os pais estão no carro, e a garotinha está no banco de trás. Aí o pai para num drive-thru, a mãe estava dirigindo, e ela fala assim, 2 cafés. Aí a menina fala, mãe, eu quero um chocolate. Ela fala assim, chocolate tem em casa. A menina fala assim, mas café também tem. Então, os pais pensam que eles podem fazer uma coisa e orientar os filhos a fazerem outra. Mas os filhos vão fazer sempre aquilo que eles veem os seus pais fazendo. Portanto, se nós vamos para a igreja, se nós oramos, se nós amamos a palavra de Deus, se nós nos envolvemos no ministério, há uma grande chance da nossa família, dos nossos filhos terem isso como hábito, entenderem isso como uma realidade da vida, como uma coisa normal da vida. Agora, se você não vai adiantar você espancar o seu filho no domingo à noite se ele não quiser vir na igreja. Não vai adiantar você querer arrastar sua filha pelo cabelo para fazer parte do ministério da igreja se você nunca mostrou a ela que isso tem valor, que isso é importante. Então é disso que eu estou falando. Os casados, mesmo aqueles que não têm filhos ou que planejam ter filhos, eles não podem se esquecer desse encargo. O homem foi criado com essa responsabilidade de liderar, de cultivar e de proteger. Essa responsabilidade é nossa e Deus nos deu essa responsabilidade e Ele também não entregou para você sem te capacitar. É que nós somos muitas vezes relapsos, né, nesta prática. Então nós cuidamos da nossa família quando nós servindo e ensinando os nossos filhos a servir a Deus fielmente. Então, é o nosso exemplo. Então, conceitos como fé, como amor, como perdão, como serviço, como oração, deve ser matéria da nossa vida, do nosso cotidiano no nosso lar. Eu li uma frase, achei muito interessante e vou reproduzir aqui. O seu cristianismo deve penetrar a sua vida conjugal, a sua relação com os filhos e o seu cônjuge. Se nós somos cristãos, e o ensino de Cristo não permeia toda a nossa vida, tem alguma coisa errada. Nós não somos cristãos de verdade. E eu quero terminar aqui dizendo que uma igreja saudável, ela é saudável quando, ao se falar de cristianismo, a família está inserida no processo. A família e cristianismo andam juntos.
Família e igreja precisa ter relação, não pode ser algo distante, não pode ser algo que de vez em quando se fala, que de vez em quando se lembra, porque Cristo se preocupou com isso. Repito, os apóstolos, a palavra, Deus na sua criação, nas leis que Ele criou, tudo isso foi para proteger a família, porque Deus tem um plano, um projeto especial para as famílias. E nós vivemos, repito, num mundo, e vivemos lutando, e vamos lutar cada vez mais como uma cultura que está lá fora, que é uma cultura que por definição não valoriza a família. É uma cultura que, pelo contrário, está interessado na desordem. Se nós olharmos para o mundo lá fora, eu falei isso também, antigamente a televisão era uma preocupação nossa, né? Porque na novela tem uma cena lá de lesbianismo, porque na novela tem um adultério, porque na novela tem uma traição. Você acha que adolescente está vendo novela hoje, que adolescente está preocupado com o que está passando na novela? Eles têm algo muito mais poderoso, muito mais ágil, online, como se diz hoje, aonde aquilo que você pode imaginar que o mundo quer empurrar na nossa mente, na nossa cultura, na nossa prática, para deturpar aquilo que a palavra de Deus ensina, como promiscuidade sexual, por exemplo, é o que o mundo quer oferecer. É esta baderna que ele quer oferecer. O mundo quer nos empurrar goela abaixo essa confusão de gêneros que nós estamos vendo lá fora. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que rejeitar isso. Se nós não estivermos bem alimentados da palavra de Deus, essas coisas vão criar confusão na nossa mente, e principalmente na mente dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens. A normatização do divórcio. Nós estamos aqui lutando para dizer que Deus odeia o divórcio, que o divórcio não é algo que deve fazer parte da vida de alguém que se casa. Quando alguém se casa, divórcio tem que ser uma palavra arriscada do seu dicionário. Mas o mundo lá fora está normatizando o divórcio. O divórcio é uma coisa natural. Quando eu falo mundo, infelizmente, muitas igrejas também. Eu tive a infelicidade de ver uma situação, mais de uma situação, em que havia problemas de casamento na igreja, e a liderança falou assim: casou, não dá certo, divorcia. Se não deu certo, divorcia. Então não é isso que a palavra de Deus ensina, mas o mundo está tentando nos vender essa ideia. Uma ideia fácil, uma ideia prática, e uma ideia que resolve o problema. A subversão do casamento, a subversão da família, a propagação do adultério, da pornografia, são essas coisas com as quais nós vamos ter que lutar, com as quais nós vamos conviver no mundo, ou já convivemos no mundo. E eu quero reproduzir uma outra frase: quando você entender como é importante colocar Deus no centro da sua família, para edificá-la no temor do Senhor, você descobrirá que poderá ser uma fonte de inspiração e esperança para muitas famílias em desespero. O que eu quero dizer com isso? Talvez você não tenha capacidade para discorrer sobre a doutrina da salvação. Talvez você não tenha capacidade para explicar a alguém Apocalipse. Mas você pode responder para muitas famílias, para muitas pessoas, para muitas mães, para muitos pais, quem sabe para muitos jovens, que têm dificuldades, que têm perguntas, que têm incomodado o seu coração, que têm trazido desconforto na sua vida. Perguntas como essa, por exemplo: como encontrar satisfação sexual exclusivamente no casamento e no meu cônjuge? Você pode dizer, se você entregar a sua vida a Cristo, se você tiver o seu casamento pautado pela palavra de Deus, você vai ter essa satisfação, Deus vai te dar essa graça. Você não vai precisar adulterar, você não vai precisar fornicar, você não vai precisar procurar sexo a toda hora, porque Deus controla a nossa vida. Pessoas que vivem perguntando: como é que eu faço para parar de brigar com o meu cônjuge? Como é que eu faço para ter paz no meu lar, na minha casa? Você pode responder para ele: olha, quando eu aceitei a Cristo, quando eu conheci os preceitos da palavra de Deus, que eu entendi como eu, como esposa, devo viver, como meu marido, como esposo deve viver, Deus mudou a nossa vida. Perguntas como devo me relacionar com os meus filhos? Se nós aqui na casa de Deus temos dificuldades de relacionar com os nossos filhos, especialmente os adolescentes, você imagine as pessoas que estão lá fora, que não têm Deus, que não têm referência nenhuma, que não têm o Espírito Santo agindo sobre a vida deles. Então perguntas como essa: como eu posso ser uma referência para a minha família? Como eu posso ser uma referência de homem de Deus ou de mulher de Deus para a minha família? Então nós podemos incentivar essas pessoas a buscar, a desenvolver um desejo por conhecer a nossa fé, por olhar o nosso testemunho, por ver a nossa família. Repito, a família é um compromisso que Deus coloca nas nossas mãos. Se nós fizermos bem esse trabalho,
Isso já nos torna apto, através do nosso testemunho, através da nossa família, de ajudar algumas pessoas. Quem sabe despertar nelas o interesse pela nossa fé. O que acontece na vida desse meu vizinho? O que acontece nesse casal que eu conheço? O que acontece na vida do meu parente lá? E ele vai saber. A diferença é porque tem Cristo. A diferença é porque eles vivem segundo a palavra de Deus. A diferença é porque eles querem obedecer a Deus e a sua palavra. Então, essas pessoas, olhando para nós, olhando para você, olhando para a sua vida, ou vendo o seu testemunho, vendo como a sua vida se desenrola no ambiente familiar, ela pode começar a despertar um desejo pela sua fé. Quem é esse Deus dela? Quem é esse Cristo que ele serve? Quem é qual é esta igreja que ele vai? E se ele vem e ele vê que aqui existe uma escola dominical que ajuda a orientar sobre coisas básicas da vida, que existe um sermão no domingo à noite, que existe uma escola dominical especial para as crianças, que existe um encontro onde os casais vão, um encontro onde as mulheres vão, isso pode despertar neles o desejo de permanecer, o desejo de ficar e servir a Deus conosco. Que nós possamos fazer isso. Uma igreja que valoriza a família é uma igreja que está no centro da vontade de Deus e está em harmonia com a palavra de Deus. A família não é o mais importante é Cristo, mas Cristo nos salvou, e a alguns deu o privilégio de ter uma família, para que nós fizéssemos parte do seu plano maior, do seu propósito maior e soberano. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.